O melhor é que esse vlog, na verdade, é de uma maratona literária que eu tava fazendo 24 horas. Aí a pessoa tá lá assistindo um vlog de maratona e eu tive que pausar pra editar um vídeo. E aí, de repente, eu tô no estúdio de TV. Assim, esse é o espírito do meu canal, sabe? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma maratona literária 24 horas. É a quinta aqui do canal. Esses são os livros que eu pretendo ler. On the Road eu tô na metade. Tô no terceiro capítulo desse daqui. Preparei um lugar especial pra ler dessa vez. Peguei meu colchão e coloquei aqui na garagem. Tenho a casa só pra mim hoje, então posso fazer o que quiser. Party hard, né? Vai dar 1h30 agora. Vou começar por esse, trabalho 4 horas por semana. E não é meu tipo de livro. Vocês nunca viram esse tipo de livro aqui no canal. Mas consumindo conteúdo de nômades digitais, muitos deles têm uma vibe meio empreendedora, assim. Não é minha vibe, mas eu vi alguém falando sobre esse livro. Eu guardei o nome porque é um nome meio absurdo, quase. Aparentemente. Isso tem um tempo, e daí esses dias a Silvia, que é uma escritora mineira que tá pra lançar os seus primeiros livros. Eu tô trabalhando com a Silvia, tô fazendo os vídeos pro canal dela, então ela me emprestou o livro, e daí vou aproveitar pra ler ele rapidinho agora na maratona pra eu poder devolver. Eu vou tentar colocar aquela coisa de horário, que, por exemplo, a Tati faz maravilhosamente bem, de ter um horário determinado de voltar pra vir falar como estão as leituras, então eu vou tentar voltar daqui 2 horas. 3h40 da manhã, eu li quase 40 páginas desse livro. Ele tá contando a história financeira dele, assim, mas também dando umas dicas de como você conseguir diminuir o seu tempo de trabalho e aumentar o que você ganha. Empolgação é o sinônimo mais prático para a felicidade. E é precisamente aquilo que você deveria esforçar-se para alcançar. É o que cura tudo. Quando as pessoas sugerem que você siga sua paixão ou sua vontade, acredito que elas estejam, na verdade, referindo-se ao mesmo conceito singular, empolgação. Isso fecha o raciocínio. A questão que você deveria se fazer não é o que eu quero ou quais são meus objetivos, mas sim o que me empolga a fazer. E aí ele tem uma tabela para você meio que colocar os seus objetivos e os passos que você tem que dar seguindo a metodologia dele. No livro tem um exemplo de tabela. Eu fiquei bem tentada a fazer a minha tabela agora, mas eu decidi só continuar lendo. Já tô com sono. Você sabe que você tá no meu lugar, né? Não faz de desentendido, nem faço o assombrado também. Lúculo, você vai ter que me dar um espaço aí. Pode ficar aqui no cantinho. Aquela que tira o gato e depois se arrepende, né? Para de me esnobar. 5h40 da manhã. Eu cheguei na página 100 do livro e o curioso é que ele tá falando um pouco de como ler mais rápido. Só que a explicação que ele estava dando de ler o centro da frase e ir deixando o início e o final de lado, não sei o que, já chegou num ponto que eu não tava entendendo o que ele tava falando. O sono veio muito forte, assim. Mas gostaria de aprender a ler do jeito que ele tá falando, mas não consegui entender muito a explicação dele. Então agora eu vou deitar e dormir daqui meia página, provavelmente. Bom dia! Oi! São 10h30 agora, já tomei café da manhã, tô com um copo de água de coco aqui para hidratar, porque hoje é um dia de muita leitura. Meio-dia agora, eu terminei mais um capítulo desse livro e curioso que ele vai dando meio que umas atividades pra você fazer, né? E uma delas era falar não a todas as propostas durante 2 dias, pra coisas como: ah, posso falar com você agora? Você tem 1 minuto? Você poderia me ajudar com X? Ele fala pra falar não pra tudo, só pra testar essa coisa da negativa. E daí eu pensei, nunca vou conseguir fazer essa. No fim de cada capítulo ele propõe umas coisas e eu não tenho feito, porque tô aqui lendo. E isso vai contra tudo que ele tá dizendo no livro. Mas, pra minha surpresa, eu acabei fazendo 2 coisas que ele colocava como exercício, assim. E essa coisa do não eu acabei de fazer respondendo uma mensagem de um trabalho. Consegui me colocar um pouco na minha resposta, o que é difícil às vezes, né? Vamos tentando, né? Aprender a se profissionalizar. E a outra coisa foi que tem uma parte que ele fala assim: enfrente um medo todo dia. Aí ele fala sobre ter uma conversa que você sente o baque, assim, né? Que você meio que se prepara pra ter aquela conversa porque você acha que é uma coisa séria, e aí às vezes você fica postergando isso porque você não quer ter essa conversa. E foi outra coisa que rolou agora também pela manhã. Eu vou fazer o making off da mostra Manifesto, e aí eu vi que esse mês 2 festivais lá de Curitiba convidaram a Súria pra vlogar o festival. Pensei, por que não fazer o making off em formato
de vlog, né? E trazer isso pro canal, talvez, mas assim, como falar isso pra produtora, né? Enfim, aí tive essa conversa, propus. Vou postar hoje um vídeo que eu fiz, já vai estar disponível pra vocês aí no canal, é o vídeo sobre o Piridoc. Foi um festival que eu participei em agosto, era um piloto que eu ia mandar pra um edital, o que não aconteceu, infelizmente. Achei que era o melhor exemplo que eu podia dar pra ela de como seria fazer essa cobertura por vlog. Então eu vou fazer mais uma leitura agora e depois eu vou editar o vídeo de hoje, que é esse do Piridoc, que na verdade ele já tá editado, mas eu tenho que fazer algumas modificações. Vou ler essa HQ agora, que eu ganhei do Daniel Esteves. A primeira coisa que aparece é México, 1891. E aí eu só fiquei pensando, putz, 4 anos antes do surgimento do cinema. Minha referência de tempo agora é a exibição dos irmãos Lumière. Vou ler essa HQ, vou tentar ler ela inteira. Terminei de ler por mais um dia com Zapata. Achei bem forte, bem emocionante. Eu não sabia nada sobre a Revolução Mexicana de 1910. Conheci o Zapata só de nome, assim. Sabia que era um revolucionário e tal, mas não sabia da história. E acho que a HQ serve muito bem com esse propósito de apresentar essa pessoa e também as lutas dele. Tive que parar de gravar porque o cartão de memória tava cheio e aí, de repente, tenho companhia. E tem um prato fitness aqui também. Você já ouviu falar sobre o Zapata? Acho que você já me disse algo sobre isso. A Sara tá no cursinho. É só pra mostrar um ponto de que a gente não estuda muito sobre essas questões da América Latina, assim. Quando eu tava lendo o HQ, eu tava pensando que seria legal assistir alguns filmes sobre isso e fazer um vídeo, né, mais específico sobre o tema. O que você acha dessa ideia, Sara? Acho ótimo, porque eu sempre descubro coisas novas com você. Como você fez sociologia, meio que você sabe mais falar, não é que você sabe mais, é tipo, você tem mais facilidade pra falar de certos assuntos. E temas como cultura, gênero, indígenas. Quase 7 horas, fui ler outra HQ, é o mesmo roteirista da HQ do Zapata, que é o Daniel Esteves. Esse São Paulo dos Mortos é o volume 3, mas eu já li o volume 1 e tem um vídeo aqui no canal sobre isso, e também li dele uma HQ sobre o Cartola, que eu fiquei fascinada e apaixonada quando li. Eu li na última maratona literária 24 horas. E foi engraçado porque depois, quando o Daniel meio que descobriu assim meu vídeo e veio falar comigo, eu fiquei meio com vergonha, sabe? Porque quando eu faço a maratona, eu não tô imaginando que o autor do livro tá assistindo. Depois que ele viu esse vídeo, o Daniel entrou em contato e ele acabou me mandando essas duas HQs, a do Zapata e essa, dos zumbis. E aí ele me mandou coisas muito fofas. Ele me mandou esse marcador e esse zumbizinho de imã que é muito fofo. Mais uma HQ com o roteiro do Daniel que eu adorei. São várias histórias de zumbis que se passam na cidade de São Paulo. E aí cada história é feita por um artista diferente. Na página de rosto tem o nome de todos. E também tem o autógrafo do Daniel. E aí uma característica que tem nessa HQ e que tinha também no volume 1 são histórias de zumbis, mas que tem críticas sociais muito pontuais. Tem o Dória e o Alckmin nesse livro. Assustador. Eu gostei dessa história porque cidade infestada de zumbis, e tem um empresário que tá de longe por um binóculo vendo os zumbis da rua e ele tá procurando uma roupa pra ele. E aí ele encontra um zumbi com um terno de grife e pede que os empregados vá buscar. Quer dizer, na verdade ele nem fala diretamente com os empregados, ele fala primeiro com a gerente, né, Marta, e Marta se encarrega de mandar os empregados pra rua buscar o terno. Um deles é um estagiário e é engraçado que ele fala, mas eu só fui contratado pra mexer no WordPress. E é engraçado também como o discurso, né, do empresário, tipo, eu dou meu sangue por essa empresa e eles não reconhecem o que eu faço por eles, só porque o mundo tá assim caótico, eles não querem trabalhar, eles não têm proatividade. Muito bom. É um discurso tão forte e a ironia cresce tanto, né, nesse contexto de zumbis. E a gerente, que tem um cargo mais alto na empresa e fica puxando o saco dele o tempo todo, depois ela percebe que ela é só uma empregada, na verdade. Ela pode ganhar mais, mas ela continua sendo uma empregada. Só uma funcionária do chefe, assim. Se os funcionários não querem buscar o terno ou se eles morreram no caminho, vai você, porque você também é funcionário da empresa. E aí parece muito assim, né, a classe média que quer se unir à elite, mas que na verdade ela é só massa de manobra também. Não é porque ela tem mais dinheiro que ela, sabe? Acho que é por aí, é disso que ele tá falando. Eu gosto de como ele trabalha esses temas tão polêmicos, como religião, política. Tem a história que me pegou mais pelo lado afetivo, e também pela personagem, que é forte e tal. É uma mulher jovem, gorda, negra, que é apaixonada por livros, assim. Então, é uma livraria no apocalipse zumbi, sabe? Tem uma história
que se passa na livraria. Eu achei isso muito legal. Vou ler mais um pouquinho e acho que vou começar a editar o vídeo de hoje. Oi, gente, bom dia. Ontem eu fiquei editando até 2 horas da manhã, tá? Minhas olheiras estão de prova. O melhor é que esse vlog, na verdade, é de uma maratona literária que eu tava fazendo 24 horas. Aí a pessoa tá lá assistindo um vlog de maratona e eu tive que pausar pra editar um vídeo. E aí, de repente, eu tô no estúdio de TV. Assim, esse é o espírito do meu canal, sabe? Gente, vou apresentar pra vocês o Ivan, que é o apresentador do programa Tá Logado. Sou eu, ó, esse careca aqui, ó. E aí, Ivan, por que fazer um programa com... Eu sei que não é só com youtubers e tal, mas por que essa linha, assim, de... Na verdade, a gente quer divulgar, né, os talentos dos artistas aqui da casa no meio digital. Então, a ideia era realmente divulgar os canais produzidos aqui no nosso estado, já que a gente não tá nesse eixo Rio-São Paulo, né, legal. Da grande mídia. É uma boa proposta mesmo. Obrigada pelo convite. E as portas estão sempre abertas, viu? Você pode voltar, não se acanhe, não. E que jogo que era esse que eu tava, assim, arrasando? Não, você vai ter que descobrir. Nem eu sei o nome do jogo, agora a menina deixou até... Tô muito curiosa pra assistir como ficou isso. Foi a minha primeira experiência num programa de televisão, num estúdio de TV. Que nervosismo, porque eu sou péssima jogando. Tudo bem que era só dar tiro e fugir. O melhor é que teve uma hora que eu tinha que apertar start pra voltar a jogar, porque eu já tinha morrido. E daí eu não percebi e tava lá, achando que tava jogando. E o Ivan falou, aperta o start, tá Morgana, por favor. Me senti aquelas crianças mais novas que quando você ia jogar, você dava um controle que não tava conectado no seu Super Nintendo. Não que eu fizesse isso, eu era uma criança legal, mas... Falei de bastante coisa do canal, falei sobre a origem do nome, um pouco da minha trajetória na faculdade de cinema, falei do meu interesse pelos festivais de cinema, por viagem e a diferença da Morgana maquiada pra Morgana o dia todo sem maquiagem. Inclusive tinha tempo que eu não me maquiava, mas o negócio é que eu tô com olheiras e maquiada. Não sei se adianta muita coisa. Chegando em casa, eu pretendo descobrir se eu vou ter uma reunião hoje à tarde ou não, e aí voltar pra maratona. Faltam 6 horas, como eu falei pra vocês, e a gente vai terminar essa maratona hoje, tá? Ainda não estou em casa, estou trabalhando. Eu vou fazer o making-off da mostra Manifesto. Então, a questão da Morgana estar acompanhando, eu ia falar justamente isso, porque aí vai perder um pouco desse revezamento, né? Principalmente pra ela vai ter que estar em todos. A Morgana é 70. Sim, é o que eu falo, ela vai ter que se engajar mesmo pra puxar, porque ela tá puxando pra ela, né? Então, eu queria que vocês vissem o vídeo que eu fiz em Pirinópolis, porque eu acho que pode ser uma coisa meio pra aquele formato, assim. O Piridoc tava diferente porque realmente era um assunto genérico que você pegou um exemplo para falar do todo, a parte pelo todo. Eu acho que a cobertura pode se dar numa linguagem de vlog, mas ela é um acompanhamento da programação. Entendeu? Então isso não foge da pauta, a pauta é dada pela programação, mas a maneira como vocês vão captar e editar é que é mais livre no sentido da linguagem, menos institucional, entendeu? Análise